Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre transformada Z. Nós encerramos o assunto de transformadas de Laplace. Vamos começar com transformada Z. Dentro do contexto de transformada Z, na aula de hoje nós vamos ficar só com transformada Z e a inversa da transformada Z. Depois tem também as propriedades, soluções de equações de diferenças, diagramas em blocos, projeto de filtros IR e FIR. A transformada Z ela é quase que a versão inversa aliás, a versão discreta da transformada de Laplace. Tá? Então, a transformada Z ela é para sinais e sistemas discretos no tempo, enquanto a transformada de Laplace ela é para sinais e sistemas contínuos no tempo. Essa é a principal diferença. Então, a transformada Z, quais são algumas vantagens dela? Ela resolve de forma simples uma equação a diferenças, enquanto a transformada de Laplace resolvia equações diferenciais, que eram aquelas derivadas, a transformada Z ela resolve equações a diferenças, que é aquela equação com atrasos e avanços da entrada e saída de um sistema, no caso de um sistema discreto. Ela facilita o cálculo da convolução, assim como a transformada de Laplace. Ela permite conhecer as propriedades dos sinais e sistemas no domínio da frequência, então ela também vai pegar o sinal do domínio do tempo e jogá-lo para o domínio da frequência num plano complexo, bem parecido com a transformada de Laplace. Ela resolve o problema de convergência da DTFT, que é a transformada de Fourier discreta no tempo. Então, sinais onde a transformada de Fourier discreta no tempo não existe, em função da convergência, a transformada Z resolve. A transformada Z converge para esses sinais. Então, ela resolve esse problema da transformada de Fourier discreta no tempo. Ela é a base para o controle digital. Então, não se faz controle digital sem transformada Z, assim como não se faz controle analógico sem transformada de Laplace. E a transformada Z ela implementa filtros digitais. Então, se eu quero projetar filtros digitais, passa alta, passa baixa, passa faixa, digitais, eu vou usar a transformada Z, não vou usar a transformada Laplace. Tá bom? Então, vamos recordar aqui um pouquinho, ó, sistemas lineares, discretos e invariantes no tempo. Então, agora, nós estamos limitados ao universo de sinais e sistemas discretos, lineares e invariantes no tempo. Então, uma equação a diferenças ela é uma combinação das saídas do sistema e das entradas do sistema, avançadas e atrasadas. E algumas vezes nós vamos usar essa notação de E, indicando um atraso ou um avanço. Tá? Só notação matemática. Ok. Bom, considere aqui um sinal x de t amostrado a cada tesão de segundos. Vamos recordar o que é um sinal amostrado. Né? Então, imagina aqui, ó, eu tenho esse sinal, tempo, né, a amplitude, aí eu tenho esse sinal aqui, ó, variando. É um sinal contínuo no tempo. Então, se eu pegar uma amostra dele aqui, ó, nesse instante, contar tesão, então de um instante para o outro aqui vale tesão. Pego outra amostra aqui, ó. Aí eu conto 2 tesão. Pego outra amostra aqui. Vou pegando amostras de tesão em tesão. Isso é amostrar um sinal. O resultado disso, vou fazer pequeno aqui, ó. O resultado disso é um sinal discreto no tempo, ó. É isso que vai acontecer. E o intervalo de uma amostra para outra é o que nós estamos chamando aqui de tesão. Tá? Então, olha lá, ó. Considere um sinal x de t amostrado a cada tesão segundos. Amostrar um sinal, vamos de novo, ó. Tem um sinal contínuo no tempo. Se eu vou lá e pego uma amostra nesse instante aqui, ó, é basicamente multiplicar esse sinal por um impulso nessa posição, ó. Porque o impulso ele só existe naquele instante. Então ele vai lá e capta aquela amostra. Então quando eu falo que eu amostrei esse sinal a cada tesão segundos, na verdade eu multipliquei o valor dele
pelo impulso em zero, pelo impulso em tesão, aí eu desloquei ele tesão, depois pelo impulso em 2 tesão, 3 tesão, eu fui deslocando. E aí eu fui pegando a amostra x0, a x1, a x2. Então aqui, ó, se o sinal é esse, x0 é essa daqui, x1 é essa, x2 é essa, e assim por diante. Então é como se eu multiplicasse esse sinal por um trem de impulsos, ó. Cada setinha dessa é um impulso deslocado no tempo, né? É o que eu estou fazendo aqui, ó. E a transformada de Laplace desse sinal, transformada de Laplace desse sinal todo, ela é dada por isso aqui, ó. Então a transformada, pus aqui para a gente recordar, ó, a transformada do impulso é 1. E a transformada do impulso deslocado, a gente usa a propriedade do deslocamento e multiplica por uma exponencial, né? Então vamos lá, ó, transformada do impulso é 1. Transformada do impulso deslocado, multiplico por uma exponencial. Deslocado de novo, exponencial e assim por diante. Então agora, a partir da transformada de Laplace, nós vamos definir um z para chegar na transformada z. E esse z ele vai ser e elevado a st. Então se eu substituir aqui, ó, eu vou ter z a menos 1. Está aqui, ó. Se eu substituir aqui, eu vou ter z a menos 2. Aqui eu vou ter z a menos 3 e assim por diante. E quem é z na verdade? Se z é e elevado a st e S é sigma mais j ômega, porque é um plano complexo, e se eu quebrar isso aqui na regra de Euler, eu vou ter e elevado a sigma tesão vezes o cosseno e j e elevado a sigma tesão vezes o seno. Tá? Então, de certa forma, o plano z também é um plano complexo. Ele tem parte real e ele tem parte imaginária aqui, ó. Assim como a transformada de Laplace. Só que como ele usa seno e cosseno aqui, ó, quando eu faço o módulo de z vai dar raiz quadrada do parte real ao quadrado mais parte imaginária. Então vai aparecer um cosseno mais um seno, que dá 1. Então a transformada z, na verdade, o módulo dela gira em torno de uma circunferência. Porque o módulo de um número complexo tem um raio, né? E esse raio ele é fixo. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, o resultado da transformada z desse sinal, depois de amostrado, porque não pode ser antes, porque ele tem que ser amostrado para ser transformado num sinal discreto, e aí sim eu aplico a transformada z. O resultado é isso, ó. Então, a transformada z é um sinal discreto, na verdade, ó. Tem um x0 aqui, tem um x1 aqui, um x2 aqui, e cada z desse representa um deslocamento. Z elevado a menos 1 é como se fosse x de n menos 1. Z elevado a menos 2, x de n menos 2. E assim por diante. Tá? Então, essa é a representação do sinal no domínio da transformada z. E na notação matemática, nós vamos usar x maiúsculo e vamos usar z aqui. Só que ao invés de parênteses, vai vir o colchetes, indicando que é um sinal discreto. Bom, então vamos entrar realmente na definição. A transformada z, ela é escrita em função de z, da variável z, né? E ela pode ser definida como uma função bilateral e unilateral também, assim como era lá em Laplace. No caso da bilateral, vai de menos infinito a infinito, como nós estamos vendo aqui. Então, se eu quero a transformada z de um sinal x de n, discreto no tempo, o que eu faço? Faço somatório de n indo de menos infinito até infinito, do sinal vezes z elevado a menos n. Então, essa é a transformada z bilateral. Quando n vai de 0 a infinito ou de menos infinito a zero, nós vamos ter a transformada z unilateral. Tá? Quem é z? O z tem um valor de raio e uma fase, porque ele é um número complexo. Né? Então, aqui eu estou escrevendo ele de um jeito fasorial. Porque ele tem parte real e ele tem parte imaginária. Ele é uma variável complexa. Tá? Então, olha só. Por exemplo, vamos pegar a sequência z elevado a n. Z elevado a n, se nós representarmos na forma fasorial, como o slide anterior, e jogarmos na regra de Euler,
nós vamos ter essa representação, ó, parte real, parte imaginária. Então, olha lá, ó, parte real de z, parte imaginária de z. Aqui nós vamos ter um raio, que é o valor do módulo de z, e vamos ter uma fase, que é o ângulo que ele faz com o eixo real no plano z. Tá? E esse módulo, como eu falei, ele é fixo. Se eu girar a fase, ele é fixo, ele tem um raio fixo. Então nós vamos trabalhar com circunferências de raio unitário. Daqui a pouco esse raio unitário vai fazer um pouco mais de sentido. E aí, pessoal, como vocês notaram, no caso da transformada z, nós temos um somatório. Na transformada de Laplace, nós tínhamos uma integral. Então, a dificuldade da transformada de Laplace era resolver a integral. E no caso da transformada z, nós vamos ter que resolver um somatório de uma sequência. E para quem já estudou um pouco aí de cálculo, o somatório de uma sequência não é um negócio simples de se resolver. O que a gente faz geralmente é trabalhar com convergência de série, tá? Então, nós, na maioria das vezes aqui na engenharia, nós procuramos por tabelas que já vêm com essa convergência de alguns modelos de série mais conhecidos pronto para nós, para não termos que ficar o tempo todo fazendo teste de convergência de série, tá bom? Então já procurem aí na internet, nos livros, os livros de sinais e sistemas trazem isso também, tabelas de convergência de série, porque vão ser úteis ao longo do estudo de transformada Z. Tá? Então, essa série aqui, ela converge se a série for absolutamente somável. O que é isso? É o somatório do módulo dela convergir para um valor. Tá? E essa convergência para um valor, ela depende dos valores de R ou que Z assume. Se a gente olhar aqui, vai depender do valor de R e vai depender do valor de Z, na verdade. Então, eu estou preocupado com o módulo de Z. Como Z é um número complexo, tem parte real e parte imaginária, o módulo dele é um valor fixo, que se a gente alterar a fase, gira em torno de uma circunferência. Por isso que nós vamos trabalhar com circunferência, porque a convergência das séries que vão me levar ao resultado da transformada Z vai se resumir no módulo de Z. Tá? Então, a convergência da transformada Z, ela vai se basear em um anel no plano Z. Porque na maioria das vezes nós vamos ter o módulo de Z. Então, geralmente, o módulo de Z ele vai ser maior do que alguma região ou menor do que alguma região, ou as duas coisas. E isso a gente chama de região de convergência. Assim como existia em Laplace a curva ROC, vai existir na transformada Z a curva ROC. E ela vai assumir essa forma de anel. Nesse caso aqui, ó, a transformada Z está convergindo para dentro desse anel, tá vendo? Está limitado dentro de duas regiões, o R- e o R+. Mas ela poderia convergir para dentro do anel e também poderia convergir para fora. Tá? Então, ao contrário de Laplace, onde a convergência era para a direita, para a esquerda, ou uma fita, né? Agora na transformada Z nós vamos ter convergência para dentro, para fora ou na forma de anel. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar o degrau, que é uma função conhecidíssima, muito útil aí em controle, e que não tem transformada de tempo discreto de Fourier. Não existe, porque a transformada de Fourier não converge para o degrau. Então já é um caso em que a transformada Z resolve esse problema da DTFT. Tá? Então, no caso do degrau, quando nós jogamos na fórmula da transformada Z, nós vamos ter o degrau aqui dentro, vezes Z elevado a menos n, que é a da fórmula, somatório de menos infinito a mais infinito, e como o degrau é U de n, ele vai virar Uzão de Z. Tá? Então, como que a gente resolve isso? Nós sabemos que o degrau ele é essa função aqui. Ó. Se aqui é n, ele começa aqui com pulsos, né, unitários e vai infinitamente para a direita.
Então aqui, ó, ele vale zero para a esquerda. Então ele começa em zero, vai para a direita e vale 1. Então se ele tem essa característica, aqui no somatório nós podemos eliminá-lo, substituí-lo por 1, e aí limitamos o somatório de zero até infinito. Tá certo? E aí chegamos aqui, ó. Poxa, como é que eu vou resolver esse negócio agora? Aí eu vou numa tabela de convergência de série e colo da tabela. Tá aqui, ó. Tem um modelo na tabela de convergência de série em que o somatório de uma sequência de zero a infinito, se essa sequência tiver essa cara aqui de exponencial, o resultado é 1 sobre 1 menos o número que está aqui, que é a base, desde que o módulo dessa base seja menor do que 1. Pronto, é isso. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, vamos substituir, ó. O A aqui, na verdade, vai ser z a menos 1. Se a gente fizer assim, ó, z elevado a menos 1 elevado a n. Então, o A é z a menos 1. Então, o resultado aqui é 1 sobre 1 menos z elevado a menos 1. E tem essa condição para o módulo do A menor do que 1. Então, nós vamos fazer aqui, ó, para o módulo de z a menos 1 menor do que 1. Então, isso aqui, ó, é 1 sobre módulo de z menor do que 1. Multiplicou cruzado, vai dar o quê? Vai dar módulo de z maior do que 1. Então, essa é a região de convergência que nós encontramos. Então, olha só que curioso. Duas coisas. Primeiro, a região de convergência, que é essa daqui, ó, ela sai da condição de convergência da série. Então, é um negócio puramente matemático. Já sai daqui, ó, se eu sigo essa restrição, eu vou chegar na região de convergência da transformada Z. Por outro lado, eu posso seguir a seguinte regra. Toda vez que o meu sinal for causal, ou seja, ele vai para a direita, que é o caso do degrau, a região de convergência da transformada Z sempre vai para fora do círculo. No caso aqui, o círculo está em cima do 1, ó. Então, o resultado disso é isso aqui, ó. Tá vendo? O círculo está em cima de 1, de raio 1. E a região de convergência vai para fora, ó. Por que vai para fora? Porque a matemática me disse isso. A matemática me diz que é módulo de z maior do que 1. E também porque eu sei que o degrau é causal. Toda vez que a função for causal, a ROC da transformada z vai para fora. Isso é regra. Tá? Então, é externo ao círculo unitário. Tranquilo? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo aqui, agora um pouco mais complicado de resolver, que é uma sequência não causal. Tá? Aqui, ó, uma sequência não causal. X de n é igual a alfa elevado a n, u de menos n menos 1. Uma sequência não causal. Ela vai para a esquerda. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos jogar na fórmula. Joga a sequência aqui, z elevado a menos n, e vamos resolver esse negócio. Então, a primeira coisa a fazer é estudar esse degrau. Olha só, para n valendo zero, eu vou ter u de menos 1. U de menos 1 é zero. Para n valendo 1, eu vou ter u de menos 2. U de menos 2 também é zero. Para n valendo 2, eu tenho u de menos 3. U de menos 3 também é zero. Então, para n valendo zero para a direita, vai dar sempre zero. Agora, quando n vale menos 1, fica menos 1 com esse menos, vira mais 1. Mais 1 menos 1 dá 0. U de 0 é 1. Opa! Então, para n valendo menos 1, isso aqui dá 1. E para n valendo menos 2? Fica menos 2 com menos aqui, ó, mais 2. Mais 2 com menos 1 dá 1. U de 1 vale 1. Então, para valores menos 1 para a esquerda, isso aqui vai sempre valer 1. Então, eu vou limitar o meu somatório de menos infinito até menos 1 e vou sumir com isso daqui, ó, porque isso sempre vai valer 1.
nessa situação aqui, ó. Fora dessa situação, isso vale zero, então isso não existe. Então tá aqui, ó. E aí, como eu tenho n aqui e n aqui, eu estou tirando o n de dentro, ó. Tá vendo? Estou tirando o n daqui de dentro, tá? E aí, se eu olhar para esse negócio aqui, ó, vamos voltar no slide anterior. Ó, eu tenho esse mesmo somatório, ó. Aliás, eu tenho quase esse somatório, porque aqui eu tenho de 0 a infinito, e lá eu tenho de menos infinito a menos 1, né? Opa! Então nós temos que trabalhar isso. Nós temos que trabalhar isso, tá? Como que nós vamos fazer isso aqui, ó? Então tem uma condição aí em somatório que é o seguinte: se você alterar o sinal do expoente aqui, ó, se eu jogar um menos aqui, ó, eu posso alterar aqui, ó, aqui vira mais, aqui vira mais, tá certo? É o que eu fiz daqui para cá, ó. Então quando eu inverti aqui para mais, ó, aqui ficou de 1 até infinito, e o menos 1 veio para cá, e aqui ficou mais 1, ó. Tá vendo, ó? Foi isso que eu fiz. Então agora eu tenho quase, vamos voltar de novo, ó. Eu tenho quase aquela situação ali, ó. Tenho quase essa situação. A única diferença dessa situação é que eu tenho 1 aqui e não tenho 0. Então o que que eu vou fazer? Poxa, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho 1 aqui, é como se eu tivesse um somatório sendo subtraído o termo elevado a zero. Ora bolas. Então é como se eu tivesse esse somatório aqui, ó, vamos escrever ele aqui, ó, n igual a zero até infinito, desse termo aqui, sigma menos 1, z, elevado a n, menos esse termo aqui, ó, elevado a zero. Tá vendo? Então, isso aqui é igual a isso, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei o zero no somatório, mas eu tirei ele depois. E qualquer coisa elevada a zero é 1. Não é isso? Então, o resultado disso aqui, ó, é basicamente eu fazer a regra da convergência para esse cara aqui, que vai dar 1 sobre 1 menos sigma elevado a menos 1, z, não é isso? Menos 1, que é aquele valor elevado a zero. Então, dá esse resultado aqui, ó. Aí, depois disso, o que que eu faço? Faço o mínimo múltiplo comum desse negócio aqui. Vou chegar nessa equação aqui. Só que eu tenho que lembrar de uma coisa. Quando eu fiz a regra de convergência e convergi para aquele valor, assim como no slide anterior, aqui, ó, quando eu fiz essa regra, eu tenho essa condição aqui, ó. Não posso esquecer dela. Então, quando eu faço essa condição, eu vou ter isso aqui, ó, módulo de sigma menos 1, z, não lembro, vamos voltar aqui, maior ou menor do que 1? Menor do que 1. Então, vamos de novo lá, ó. Módulo de sigma elevado a menos 1, z, menor do que 1. Como é que eu resolvo isso? Fica módulo de z sobre sigma, opa, menor do que 1. Passo sigma multiplicando aqui, o resultado é isso, ó. Então, essa é a região de convergência. E aí eu posso trabalhar isso aqui como eu quiser. Eu posso trabalhar o z com expoente positivo, igual está aqui, ou posso trabalhar o z com expoente negativo. Então, vamos voltar aqui, ó. Reparem que na anterior nós deixamos z com expoente negativo. Por que disso? Vou explicar para vocês. Em transformada z, na maioria das vezes, em livro, na prática, na área de controle, vocês vão ver o uso do expoente negativo. Então, tem que aprender a lidar com isso. Porque um sistema discreto, o z puro, ele implementa um avanço. E o z elevado a menos 1, ele implementa um atraso. Então, por exemplo, imagina que você tenha um sistema que ele é simplesmente z. Então, quando entra x de n nele,
entrou x de n nele. A saída é x de n mais 1, porque o z implementa um avanço. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Em tempo real, você conhece o x de n mais 1? Não. Por que você não conhece? Porque você está no instante n. O x de n mais 1 é futuro, então você não tem. Então, se você implementa um sistema usando o z e não z a menos 1, você não vai poder implementar o seu sistema em tempo real. Porque para você ter o x de n mais 1, você tem que esperar uma amostra entrar no seu sistema. Então você vai ter um atraso puro de tempo, que a gente chama. Atraso puro de tempo. Tá? Então é muito melhor você implementar com o expoente z a menos 1. Porque se o seu sistema for z a menos 1, ó, quando entra x de n, a saída é x de n menos 1. X de n menos 1 você tem, porque é o cara que já veio. Ele é o cara antes desse aqui, ó. Ele é a amostra antes dessa. Então você tem ela armazenada no seu sistema em algum momento. Você já conhece ela. E aí você não tem que esperar vir a próxima para o seu sistema dar uma saída. Tá? Então vocês vão ver muito o expoente negativo. Por isso que aqui na solução do exercício, do livro de onde eu tirei esse exercício, ele chega aqui e não para por aqui. Ele transforma no expoente negativo. Tá? E vamos ver como é que fica a ROC disso. Ó. A ROC disso é para dentro. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque deu um módulo de z menor do que alfa. Tá aqui, ó. Menor do que alfa. Para dentro. Então, todo sistema não causal, a ROC é para dentro. E tem mais uma coisa curiosa que não é coincidência. Quem manda na ROC, na transformada z, é o polo. É o polo, não é o zero. Então, se vocês repararem aqui, é o polo. Ó. O polo é alfa. Tá vendo? O polo aqui é alfa. Faz o denominador igual a zero aqui, ó, vocês vão achar que o polo é alfa. Aqui no exercício anterior, o polo é 1. Faz o denominador ser zero aqui, ó, o polo é 1. Multiplica em cima e embaixo por z. Quando a gente multiplica em cima e embaixo por z, nós vamos ter ó, z sobre z menos 1. Então, nós temos um zero em 0 e temos um polo em 1 aqui. Ó. Então, quem manda na ROC é o polo. É o polo quem define a ROC. Ah, e se tiver mais de um polo? Ora, se for causal, o polo mais longe da origem é quem define onde começa a ROC. Se for não causal, o polo mais próximo da origem é quem define onde começa a ROC. Por que isso? Porque no final, quando você tem mais de um polo, a ROC final é a interseção da ROC de todos os polos. É a mesma historinha de Laplace, mesma brincadeira. Tá? Beleza. Bom, as transformadas Z, elas nos interessam muito em processamento de sinais e na maioria das vezes elas vão ser funções racionais de Z. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, com essa cara aqui. Ó. A ordem do numerador é mão, a ordem do denominador é não. Tá? A ROC de uma função racional de z ela é delimitada pela localização dos seus polos, como eu já falei. Tá bom? Beleza. Então aqui nós vimos no exemplo 1 a sequência degrau unitário. Está aqui o resultado, a ROC para fora, o polo está aqui. Então olha só, nós temos um polo em 1, que nós vamos representar aqui com x. Um 0 em 0, representamos com bolinha. Tá? E aqui temos uma outra sequência. Olha essa sequência como que ela está. Nós temos um degrau aqui e temos um outro degrau aqui. A solução disso, vocês podem inclusive apelar por tabela da transformada z, ela sai rápida, mas é sempre parecido com o exemplo 1. O exemplo 1 era alfa elevado a n aqui, ó, dava 1 sobre 1 menos alfa, z é menos 1, lembra disso? Então é a mesma coisa, só botar o 0,5 aqui. Ó. E nesse caso aqui, ó,
Como é menos e tem um menos 0,9, fica mais 0,9 aqui, ó. Pronto, está resolvido, não precisa fazer somatório. A gente já fez lá no exemplo 1. Só que aqui nós temos dois polos, temos um polo em 0,5 e um polo em 0,9. Todas as duas funções são causais, então vamos montar aqui, ó. Parte real, parte imaginária, tá? Então nós temos um polo em 0,5, que é um polo em 0,5, e um polo em menos 0,9. Opa, tem que ser mais rápido, peraí. Um polo em 0,5, um polo em menos 0,9. Então aqui, ó, vai ter uma ROC e aqui vai ter outra ROC. A ROC dos dois é para fora. A ROC dos dois é para fora, porque os dois termos são causais. Tá certo? Então a interseção disso dá no polo mais distante, que é esse polo aqui, ó, o 0,9. E aí a ROC final, olha lá, ó. A ROC final é no 0,9, tá vendo? É para fora dessa circunferência. Por que que é uma circunferência? Porque a ROC dá assim, ó, módulo de Z maior do que 0,9. Então o módulo, num plano complexo, ele é fixo. O módulo esse valor aqui em módulo é igual a esse valor, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então é qualquer ponto para fora dessa circunferência. Tá bom? E aqui estão os zeros do sistema. Nós temos dois zeros no sistema. Mas os zeros não ditam nada em relação à ROC na transformada Z, assim como era em Laplace. Tipos de sequência da transformada Z. Sequência de comprimento finito, lateral esquerda, lateral direita, bilateral. Comprimento finito é quando nós temos uma limitação, inicia em menos um número e acaba em outro. Comprimento finito. Então, é só estender o polinômio, está resolvida a transformada Z. Aí aqui tem um macetezinho para você saber quem é polo e quem é zero. Então, ao invés de você achar as raízes do numerador e as raízes do denominador, você pode usar essa regrinha se quiser. O Z0 ele vai ser um polo de H de Z se o limite de H de Z, quando Z tende a Z0, tender a infinito. E o Z0 vai ser um zero de H de Z quando o limite de H de Z para Z tendendo a Z0 for igual a zero. Dá para fazer essa regrinha na hora de fazer os cálculos. Tá? Sequência lateral direita, nós já vimos, no caso do degrau, por exemplo, ela converge para uma região externa. Está aqui um exemplo. São sistemas causais. Todas as componentes são iguais a zero para n menor do que n0. E eu peço para vocês olharem o exemplo 4 dos slides que nós já fizemos. Sequência lateral esquerda. Os sistemas são não causais. A ROC vai para dentro. Ou ela vai ser uma fita, né, por exemplo. Quando a sequência lateral esquerda não tem jeito, a ROC só vai para dentro. Tá? Todas as componentes são iguais a zero para n maior do que n0. E eu peço para vocês verem o exemplo 2, que nós já vimos. E a sequência bilateral, a bilateral é aquela que vai de menos infinito até infinito. Então, ela geralmente ela é um anel, a ROC dela, mas isso depende. Pode ser um conjunto vazio, por quê? Esse anel, ele se resulta nisso quando a ROC desse polo é para dentro e a ROC desse polo é para fora. Ou seja, o termo que tem o polo sigma, alfa, né? O termo que tem o polo alfa, ele é causal, então ele vai para fora. E o termo que tem o polo beta, ele é não causal, então vai para dentro. Aí dá interseção aqui dentro. Agora vamos inverter. E se o termo alfa fosse não causal, a ROC dele ia para dentro. E o termo beta fosse causal, a ROC dele ia para fora. Teria interseção? Não teria. Nesse caso, então, ROC vazia. Tá? Então tem essa possibilidade também, assim como tinha lá em Laplace. Opa, aqui nós vemos uma tabela de transformada Z. Tá? Aí lembrando que isso é para os sistemas causais. Né? Depois, quando a gente for falar sobre a inversa, eu vou
explicar para vocês, no caso não causal, o que tem que ser feito. Então, vários livros têm essa tabela, vocês podem pegar na internet, a tabela ajuda bastante. E encerramos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre as transformadas em inversa. Tá bom? Um grande abraço e se cuidem.